Acho que eu iniciei. Iniciei. Então, eu queria saber, na verdade, de vocês que estão aqui, se vocês têm alguma dúvida relacionada à tabela verdade. Porque eu não sei, aqui nós temos a Aline, o Matheus, Amanda, Felipe e Gabriel. Não sei se vocês que estão aqui têm alguma dúvida relacionada à tabela verdade. Se vocês tiverem, esse é o momento de vocês me dizerem. Senão, eu vou para outra parte de manipulação sintática. Pode escrever no chat se quiser. Professora, eu particularmente não tenho muita dúvida com a tabela verdade. Assim, às vezes eu dou uma embananadinha ali, mas ok. Aham. Eu tenho justamente dificuldade de, tipo, de olhar ali o exercício e entender, assim, tipo, a exemplo, na situação que tem uma questão de, é falso. Então, tipo, porque nas explicações que a senhora deu na sala de aula, então entender ali que, tem um falso, então esse falso ele vai implicar numa resposta aqui e automaticamente, parece ser automático, mas a hora que tem esse falso, então o raciocínio tem que ser X, assim, para que resolva o exercício, sabe? Então Aham. nessas É nesse transições, sentido, da assim, onde vem esse raciocínio para eu inferir que aquilo é falso ou que aquilo é verdadeiro, é isso, né? isso mesmo. Uhum. Perfeito. Então, eu vou começar aqui rapidamente. Vocês conseguem visualizar aqui a minha tela? Sim. Uhum. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha verdade aqui, porque é dela que saem essas minhas, esses meus achismos, né? Quando eu digo, se isso for verdade ou se isso for falso, esse meu C sempre está pensando na tabela verdade. Sempre. Eu sempre estou pensando na tabela verdade. Então eu vou fazer uma tabela verdade aqui de duas variáveis, P e Q, começando aqui com dois verdadeiros, dois falsos, e aqui um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. A tabela verdade que eu vou fazer aqui, eu vou fazer só com duas variáveis, porque o raciocínio que a gente usa para manipulação sintática de simplificação, ele sai daqui, tá? Eu poderia até fazer só com uma variável, mas eu vou fazer com duas, só para vocês verem aqui esse verdadeiro e falso, como é que ele fica. Então, quando eu tenho uma tabela verdade com duas variáveis, essas são as minhas opções. Então, o que, que eu sei? Eu sei que o resultado de um E é verdadeiro, quando os dois são verdadeiros, e o resto é falso. Eu sei que no resultado do OU vai ser falso apenas quando os dois são falsos e o resto é verdadeiro. Na implicação, eu sei que quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a resposta é falsa. Nos outros casos, é verdadeiro. Na bicondicional, eu sei que só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, isso aqui eu preciso entender o que acontece, porque a linha de raciocínio da simplificação, da manipulação sintática, ela parte daqui. É óbvio que a gente tem as regras, tem as propriedades que nós podemos aplicar. Mas aí, quando eu disse na última aula, ou alguma aula aí que vocês me perguntaram, né? Mas a gente pode pesquisar o que quiser na hora da avaliação? Pode, pesquisar o que quiser. Porque se vocês não souberem usar, não adianta vocês pesquisarem nada, é igual o Google. Se eu não souber o que pesquisar no Google, o Google não vai me retornar pesquisas relevantes. Então, é por isso que eu não peço para vocês decorarem nada. Eu quero que vocês saibam o que é que vocês estão fazendo. Se vocês precisam consultar para fazer, não tem problema nenhum. Por mim, eu não me importo. Agora, a questão é, se você não sabe o que você está fazendo, você vai pegar lá as 13 propriedades, mais as equivalências, e vai ficar indo no chute, né? Uma por uma ali para, meu Deus, o que será que eu faço? Então, por isso, de tudo dá para fazer, absolutamente tudo dá para fazer em simplificação, sem eu pensar nessas propriedades, saindo só aqui da tabela verdade, sabendo essas características aqui da tabela verdade. Então, quando eu dou um exercício para vocês e eu peço para vocês simplificarem, por exemplo, P, que implica não P, E, R ou S. Não, vou colocar R ou P. Ó, quando eu dou um exercício desse tipo e eu peço para vocês simplificarem, para simplificarem sem usar tabela verdade. Então, eu peço para vocês simplificarem o quê? Qual é o objetivo? Então, vamos lá. Primeiro objetivo nosso é chegar a uma contradição ou a uma tautologia. É
chegar num resultado aqui falso ou verdadeiro. Esse é o nosso primeiro objetivo. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente consegue chegar num resultado que é uma variável. Ou às vezes a gente consegue resultado que é uma expressão. Só que, se eu chego em uma só variável ou numa expressão, o meu objetivo é não repetir variáveis. Então, quando eu simplifico para chegar a uma tautologia ou a uma contradição, ou então chegar numa expressão com o menor número de variáveis possíveis, sem repetir nenhuma variável. Este é o objetivo, tem que saber qual é o objetivo. Bom, quando eu pego qualquer expressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar prioridade. Você tem que identificar prioridade, porque senão você vai fazer coisa errada. Bem, aqui eu sei que tem um parênteses, eu sei que isso vai ter prioridade. Depois que eu resolver esse parênteses, eu vou ter que resolver. Opa! Eu vou ter que resolver. Ah, mudou aqui, agora virou uma flash. Peraí. Eu vou ter que resolver o meu E, porque eu sei que o E é quem tem prioridade antes do ou, né? E o ou ficou aqui por último. Então, o ou é a última coisa que eu vou fazer. Tá, quando eu olho para esse P implica não P, a linha de raciocínio tem que ser a seguinte: na tabela verdade, quais são as minhas opções? Se começa com verdadeiro e o outro é verdadeiro, se começa com falso, o outro é verdadeiro, ou se começa com falso, o outro é falso, quando eu tenho duas variáveis. Quando eu tenho uma única variável, seja P, Q, R, não importa. A tabela verdade dessa variável fica assim: verdadeiro, falso, opa, verdadeiro, falso. Então, como é que fica aqui no meu E? Fica verdadeiro, falso. E no meu OU? Fica verdadeiro, falso. E na minha implicação? Fica verdadeiro, verdadeiro. E na minha bicondicional? Fica verdadeiro, verdadeiro. Esta é a tabela verdade para o P de P, seja ele E ou implicação e bicondicional. O que importa aqui não é o P, variáveis iguais. Eu estou falando de um P e estou falando de outro P aqui. Então, nesse caso que eu estou falando P implica P, o que você tem que pensar é o seguinte: quando o meu P for verdadeiro, quanto vale o não P? Quanto vale a negação dele? Esse P aqui só tem duas variáveis que ele pode assumir. Eu sempre vou pensar de duas em duas. Eu sempre vou pensar assim, ó, uma variável, ela só pode ser verdadeira ou falsa. O princípio do terceiro excluído diz: uma variável, uma proposição, nunca pode ser outra coisa que não verdadeiro ou falso. Se eu digo que este P é verdadeiro, logicamente o não P é falso. E quando eu digo que o P é falso, o não P tem que ser verdadeiro. Não tem outra escolha. Se eu faço a implicação disso, verdade que implica falso, a minha resposta é falsa. Só que quando eu faço falso que implica verdade, a minha resposta é verdadeira. E aí você vai fazer o quê? A tua resposta dessa tabelinha verdade simplesinha aqui que você fez, a resposta que você encontrou, ela vai ser igual a alguma coisa. Ou ela vai ser igual ao teu P, ou ela vai ser igual ao teu não P. Vai ser igual a alguma coisa. Então, você tem que identificar o que ela é igual. Deu F e V. Então, é igual a esse FV. Quem é esse FV? É o meu não P. Então, o que eu deduzo? Eu deduzo que o resultado disso é. Opa! Eu deduzo que o resultado disso vai ser não P. Eu vou ficar só com esse não P aqui, ó. Por quê? Porque quando eu fiz a tabela verdade, eu cheguei a esse resultado. E esse resultado, ou ele é igual a essa coluna, ou ele é igual a essa coluna. Ele é igual a uma das duas. Então, eu sei que isso resulta nesta coluna, e esta coluna, quem está representando esta coluna é o não P. Por isso que eu digo que P implicando não P resulta no próprio não P.
Esta parte deu para entender, Matheus? Sim, professora. Ficou claro ali? Então, assim, ó, eu sempre faço esta troca da variável por verdadeiro e falso. Na minha cabeça, eu estou pensando nisso, eu estou pensando assim, o P só pode valer duas coisas, verdadeiro e falso. Se ele tiver o valor de verdadeiro, quanto vale o outro P? Ah, o outro P vale verdadeiro. Mas e se for não P? Ah, se for não P, daí vale falso. Então, isso tem que estar bem claro para mim, que uma variável, uma proposição, só assume um de dois valores. Então, quer dizer, quando nós estamos fazendo esta manipulação sintática para a redução da fórmula, para a simplificação, o que, que a gente pensa? A gente pensa na tabela verdade como um todo? Não. A gente pensa só em verdadeiro e falso. A gente pensa em duas opções ali, verdadeiro e falso. E é dali que tem que sair. Então, esta primeira parte aqui fica não P. A segunda parte, eu não mexi, o resto eu não mexi em nada. Então, tudo aquilo que eu não mexi, ó, isso eu não mexi, isso eu não mexi. Logo, essas coisas continuam existindo aqui. Porque eu não fiz nada com elas. Ó. Aí eu vou analisar. Quando eu cheguei aqui, eu vou analisar. Eu tenho variáveis repetidas? É a primeira coisa que eu vou ver. Tem variáveis repetidas? Vou deixar aqui para Sim. vocês. Sim, eu ainda tenho o P. Então, eu tenho um Pzinho aqui e eu tenho um Pzinho aqui. Ai, mas desse lado é não P. Ok, é a negação do P, mas o P continua existindo. Tá, e agora o que, que eu vou fazer? O que você tem que pensar nesse momento é assim: tem alguma coisa para eu fazer? Dá para eu fazer alguma coisa aí, certo? Aí você precisa conhecer as propriedades. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Existe uma propriedade, que é a que eu estava falando na última aula, chamada propriedade distributiva. O que, que essa propriedade distributiva faz? Ela faz o seguinte: ela pega quem está aqui. Tá, deixa eu mudar de cor aqui. Ela pega quem está aqui em evidência e ela distribui isso entre as variáveis que estão no parênteses, que são as variáveis específicas. Então, isso significa que esse não P que está aqui, como ele está em evidência, ele vai se repetir, porque eu vou distribuir ele. Eu vou jogar ele para um R e vou jogar ele para um não P. Como que eu vou fazer isso? Dessa maneira aqui, ó. Então, eu tenho o P ou, que é quem está aqui, né? P ou, de um lado do meu parênteses, e do outro lado do meu parênteses, eu vou repetir esse P ou. Mas por que que eu vou fazer essa repetição? Eu vou fazer essa repetição porque eu vou pegar cada elemento que está aqui dentro do parênteses e separá-los. Então, eu vou jogar o R para cá, tanto faz, tá? Se for o R ou não P. E vou jogar o não P lá para o outro lado. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o Pzinho que estava aqui, era P e O, certo? Deixa eu fazer uma marcação aqui com uma corzinha diferente para vocês, ó. Isso aqui era o P e O, ele estava junto. Ele não se separa do P e O, ó, ele continua junto. Eles casaram e eles nunca mais na vida vão se separar. Aí, eu não posso deixar de levar em consideração esse Ezinho aqui, ó. Ele existe. Só que esse E, ele existe para quê? Para fazer a ligação entre o não P e entre o R. Como eu separei o R para um lado e o não P para o outro, eu separei as variáveis, mas elas continuam tendo que estar ligadas pelo E. Então, esse E, ele continua existindo. E ele está aqui. Isso é a propriedade distributiva, tá? E pode ser feito o inverso dela. Quando eu tenho esta linha e eu percebo que eu tenho alguma coisa aqui para deixar em evidência. E eu quero deixar essa alguma coisa em evidência. Ok? Então, quando eu cheguei aqui, beleza, mas aqui, ó, eu cheguei aqui só para poder mostrar isso, que é para ver se o Matheus entendeu bem mesmo. Se eu tenho um P de um lado, do outro lado eu tenho não P,
Isso aqui a gente vai ter que chegar, é a mesma variável. Ou eu vou ter que chegar num verdadeiro, ou eu vou ter que chegar num falso, ou eu vou ter que chegar num P, ou eu vou ter que chegar num não P. Eu tenho que chegar em algum lugar aqui, tá? E aí vocês vão pensar da mesma maneira. Se o meu P vale verdadeiro, logo o meu não P vale falso. E se o meu P vale falso, o meu não P vale verdadeiro. É um ou. Se é um ou, vocês concordam comigo que não importa qual das duas linhas eu olhe, eu sempre tenho um verdadeiro. Então, eu poderia dizer que o resultado de P ou não P é sempre verdadeiro, porque tá aqui, ó. Eu fiz a tabela verdade e mostrei que é verdadeiro. Só que eu fiz por tabela verdade. Agora, você poderia pensar assim: é um ou. Aqui é um ou. Se de um lado eu tenho a variável e do outro lado eu tenho a mesma variável negada, isso significa que sempre eu vou ter a negação dela e ela mesma. Quando a minha variável for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Quando a minha variável for verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Sempre uma das duas vai ser verdadeira. Se uma é negação da outra, uma das duas sempre vai ser verdadeira. E é assim que eu chego num verdadeiro. E o resto que eu não mexi? O resto que eu não mexi, ele continua aqui, ó. P ou R. Perguntas até aqui? Matheus, expliquei aqui de novo como saiu esse V. Uhum. Não, entendi, professora. Deu para Até aqui tô pegar? conseguindo acompanhar. Aham. Tá bom. Gente, se vocês não conseguirem acompanhar, eu fiz alguma coisa que não deu para entender, vocês podem escrever aí no chat, tá? Hoje, daí eu peço para você só fazer aqui, me perguntar alto, só para eu não ter que trocar de tela, tá bom? Bom, mas já acabou? Não sei, vamos ver se acabou, vamos analisar. É um jogo aqui de análise. Eu tenho aqui um verdadeiro, de um lado. Do outro lado, eu tenho um P ou R. E ligando essas duas variáveis, ou essas duas proposições, eu tenho um E. Então, olha o que eu tenho de um lado. De um lado, eu tenho uma expressão, do outro lado, eu tenho verdadeiro. Essa expressão, ela só pode resultar em verdadeiro ou falso. Mas eu não sei o resultado dela. Mas, professora, tem duas variáveis, pode dar 4 resultados. Mas no final, os resultados podem dar 4 linhas diferentes. Mas o resultado só vai ser um de dois. Ou vai ser verdadeiro ou falso. Cada linha que você faz da tabela verdade, o resultado dessa linha ou é verdadeiro ou é falso. Não tem outra coisa. Então, isso significa que eu não sei quanto é P ou R. Eu não tenho a menor ideia do resultado disso. Mas eu sei que o resultado disso só pode ser verdadeiro ou falso. É isso que eu sei. Que o resultado só pode ser um dos dois. Não pode ser outra coisa. E desse lado de cá? Bom, desse lado de cá é verdadeiro com certeza, porque tá aqui, ó. Eu descobri que é verdadeiro. E eu tenho um E entre isso. Se eu tenho um E entre os dois, aí eu vou fazer a tabela verdade. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Então, olha o meu resultado. Meu resultado está igual a isso aqui? Não. O que eu concluo? Que o meu resultado não é uma tautologia. No meu resultado, tem tudo falso? Não. Então, o que eu vou concluir? Que o meu resultado não é uma contradição. Agora, o meu resultado é exatamente igual a esta coluna. E esta coluna, ela está representando quem? Ela está representando P o quê? Logo, o que eu tiro disso? Que para que esta sentença, essa linha inteira dê verdadeiro, esta resposta aqui precisa ser verdadeira. Se essa resposta aqui for falsa, o meu resultado é falso. Então, eu dependo do valor desta expressão para saber qual é o resultado. E eu sei o valor dessa expressão? Eu não tenho a menor ideia do valor dessa expressão.
Então, é por isso que eu chego à conclusão de que o meu resultado é P ou R. Isso aqui é o máximo que eu consigo te dizer. Eu não consigo te afirmar se essa expressão inicial que eu fiz aqui para vocês, comecei lá, ó. Eu não sei afirmar se essa expressão toda aqui ela é verdadeira ou falsa. Mas o que eu sei afirmar é que o resultado dessa expressão é a mesma coisa do resultado de P ou R. Então, isso é simplificação. É assim que eu reduzo a complexidade de uma expressão e chego na sua forma mais simples. Por isso que quando eu falo assim, apareceu implicação, apareceu bicondicional, negação de e, negação de ou, fuja. Fuja, porque isso aqui é tranqueira, né? Isso aqui é ruim. É ruim porque nas nossas equivalências vai ser difícil de achar isso aqui, né? Nas propriedades, eu não vou ter isso aqui. Então, o que é mais fácil de trabalhar? É mais fácil de trabalhar com e, com ou, com negação. É isso aqui que é fácil de trabalhar, que são os chamados conectivos canônicos. Esses são os conectivos canônicos. São os conectivos mais simples que existem. E são os conectivos que eu implemento. São os conectivos que eu programo. É por isso que quando aparece uma implicação, eu tento fugir dela. Eu tento converter essa implicação em alguma coisa. Porque eu não quero implicação. Implicação é um negócio ruim para mim. Então, tentem fugir disso. E agora eu vou dar um exemplo disso. A primeira coisa, então, o que eu mostrei aqui é explorando quando eu tenho a mesma variável. Tá vendo? Eu tenho a mesma variável de um lado, do outro. Ó, o P implica P, eu sei que se isso for verdade e isso também, o resultado é verdadeiro. Se isso for falso, isso também é falso. O resultado continua sendo verdadeiro. Então, P implica P resulta em verdadeiro. Diferente de P implica não P. P implica não P. Se o P é verdadeiro, não P é falso. Se o P é falso, não P é verdadeiro. Então, neste caso, meu resultado é falso, e nesse caso, meu resultado é verdadeiro. Logo, para o P implicando não P, eu não posso afirmar nem que é verdadeiro nem que é falso. Isso é uma contingência. Então, o que eu posso afirmar é que este resultado é igual ao resultado do não P. Então, isso aqui é o próprio não P. E assim, para todos os conectivos, qualquer um deles, vocês conseguem verificar essas equivalências, tá? P e não P. Quando um P é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. Eu sempre vou ter um verdadeiro e o outro falso. É um E. Se é uma negação, se é um e eu tenho uma negação, isso significa que eu sempre um dos dois vai ser falso. Então, o resultado disso é falso. Num ou, se eu tenho P ou não P, sempre que um for verdadeiro, o outro é falso. Ou seja, eu sempre vou ter uma variável positiva, verdadeira. É um ou. Eu só preciso de uma verdadeira para o meu resultado ser verdadeiro. E aí? Conseguiram pegar essa parte? Por enquanto, a gente está só em variáveis repetidas, tá? Só em variáveis repetidas. Deu para pegar aqui dúvidas? Deu sim, professora. Não sei se está me escutando, mas deu sim. Tô te ouvindo bem. Beleza, deu para entender sim. Tá bom. Os demais que entraram depois, quiserem comentar, perguntar alguma coisa? Não? Tá. E aí? Fora isso, quando eu tenho variáveis repetidas é fácil. E quando eu não tenho variáveis repetidas? Ou quando elas aparecem, cada uma num canto, e eu não sei o que fazer com aquilo, e dá vontade de sentar e chorar. Bom, eu vou pegar um exercício da própria lista aqui para resolver para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vou pegar um da lista 4, um exercício de simplificação da lista 4, para trabalhar nele.
Professora, posso só Oi. interromper rapidinho? Claro. Eu acabei perdendo ali o finalzinho desse primeiro exercício ali. Só na dúvida que eu vi ali na resolução, o POR ali, ele ficou verdadeiro, ele é verdadeiro ou falso, então ele ficou a contingência somente porque ali a gente já pegou que o P ou não P é verdadeira, é tautologia. Então, nesse caso, ele só ficou o POR porque precisa, tipo, precisa saber o valor do POR, é isso? Isso, eu preciso saber o valor do resultado do POR. Então, quando eu digo que POR pode resultar em verdadeiro ou falso, eu estou falando do resultado. Eu não Hum, sei quanto é P, muito menos eu sei quanto é R. Mas o que eu sei é que o resultado ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. O resultado não vai ser outra coisa. Então, aqui eu estou sempre pensando em resultado. Em resultado. Pouco importa qual o valor do P, qual o valor do R. Eu estou pensando no resultado deles. Porque se você pensar no P e no R individualmente, aí você vai cair na tabela verdade. Aí você vai ter que ir lá, fazer uma tabela verdade, com 4 linhas. E o que você vai chegar nessa tabela verdade? Qual é o resultado dela? O resultado dela vai ser uma contingência. O resultado dela você vai encontrar 3 verdadeiros e um falso. Mas o que hum. importa é que vai ser uma contingência. Não interessa ali se tem 3 falsos ou 3 verdadeiros. O que importa? O que importa é que o resultado é uma contingência. E quando o resultado é uma contingência, a minha resposta, ela é sempre quem eu dependo. De quem eu estou dependendo para saber o resultado final? Nesse caso, eu estou dependendo do P ou R. Eu não sei quanto é P e não sei quanto é R. Então, eu preciso dos dois. Legal. Obrigadão, professora. Nada. Ó, então eu vou puxar aqui para baixo e vou colocar aqui um exercício. Esse exercício aqui tá lá na lista 4, na lista 3, né? Que eu disponibilizei ontem para vocês. Acho que é o número 2. Deixa eu ver aqui. Isso, é o número 2, é um exercício de simplificar, tá? Eu peguei a letra D, porque tem implicações e eu quero trabalhar um pouquinho essas implicações e mostrar para vocês como é que vocês saem dela. Eu deixei um arquivo lá para vocês chamado Parte 2, Manipulação Sintática. Deixei um exercício. Neste exercício, vocês vão encontrar lá uma tabelinha chamada Equivalência entre os conectivos. Eu vou colar essa tabela aqui, só para mostrar para vocês. Ela está lá disponível. Ó, esta aqui é uma tabela que tem 9 equivalências lógicas, tá? Fora essa tabela com 9 equivalências lógicas, eu também tenho as propriedades dos conectivos. As propriedades, essas sim eu vou ter 13. 13 propriedades. Então, por que eu não parei em aula ainda? Vamos olhar aqui quais são as propriedades. Vamos olhar aqui. Nós temos a propriedade comutativa. Essa propriedade comutativa, sempre que você tem um A ou B, é a mesma coisa de você ter um B ou A. É só você fazer a tabela verdade do A ou B que você vai chegar na mesma tabela do B ou A. Isso ainda vale para o E. Se eu tiver um A e B, eu também tenho, ou eu posso ter um B e A, e não importa. Isso significa que se você tem verdadeiro ou falso, isso é a mesma coisa de falso ou verdadeiro. O resultado vai dar o mesmo. Só que imagina eu explicando isso. Nossa, eu não quero nem imaginar que eu já estou com preguiça de mim mesma. Explicando isso para cada um das 13 e ainda mostrando para vocês as 9 equivalências, que elas funcionam. 13, 20, 22. Meu Deus, que preguiça. Só de pensar. E sabe o que eu perdi tudo? Que quando eu terminar de explicar, vocês não vão lembrar nem de um A que eu falei. Então, por que eu não falei sobre isso? Por que eu não falei sobre esses nomes? Apesar de muitas coisas vocês já fazem e vocês já conhecem. Ó, entendeu? É o que eu estou tentando fazer em aula com vocês. É isso que eu estou tentando fazer em aula com vocês. A absorção, eu acabei de fazer uma absorção ali com vocês. Só não disse que se chamava absorção. Então, o que eu tento ó, tautologia e contradição. Tá vendo? Aqui a tabelinha diz assim, ó, sempre que você tem uma variável a qualquer e a negação dela, o teu resultado é falso. Tá tudo aqui.
tudo que eu falei em sala está aqui, só que com nomes. De Morgan, contraposição, prova condicional a gente não fez, mas identidade a gente já fez, distributiva a gente já fez, associativa a gente já fez. Então, eu faço em sala de aula de tal maneira que vocês não precisem decorar nada. Por isso que eu tento forçar vocês a entender a tabela verdade e só sabendo a tabela verdade. Meu Deus, eu não sei aquele negócio do De Morgan, nem lembro, não sei nem falar isso. Não tem problema. Mesmo que você não saiba essas propriedades, se você souber a lógica da tabela verdade, é o suficiente, você já vai conseguir fazer. É por isso que eu não fico me apegando a isso aqui. Mas ele existe? Existe. Tá aqui, ó. Tabela de equivalência tá aqui. Para consulta. Por isso que eu digo que vocês podem consultar. Só que vocês vão consultar o quê? Imagina você pegar uma expressão como essa D. Aí, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Tem uma implicação. Se tem uma implicação, então o que eu vou fazer? Ai, aqui tem uma implicação, ó. Então eu acho que é aqui, né? O resultado aqui, ó. Porque aqui tem uma implicação. É isso que vocês vão pensar. Só que vocês vão pensar errado. Porque não é assim que vocês têm que pensar. Tá? É por isso que eu não fico perdendo meu tempo explicando coisas que vocês podem ler. Porque isso vocês podem ler. Eu uso o meu tempo explicando de maneira diferente e de uma maneira que eu considero mais fácil, intuitiva, e que você vai... É realmente para aprender, não para decorar. Mas eu vou deixar essas tabelinhas aí, tá? Bom, é uma simplificação. Se você não sabe por onde começar, a melhor maneira é, sem dúvida nenhuma, você se livrar de implicação. Essa é a melhor escolha que você pode fazer na vida. Sabe se livrar daquela pessoa que só fica falando, te botando para baixo? Ai, aquela pessoa que quando você vê dá até preguiça. Arranca ela da tua vida. A mesma coisa aqui, implicação. Implicação é aquela pessoa que a gente precisa arrancar da vida. Vamos tirar essa implicação daqui. A gente vai arrancar esse negócio dessa implicação. Como que a gente vai fazer isso? Eu não posso fazer isso da minha cabeça, no meu achismo. Ou, então eu vou fazer uma tabela verdade. Não vai fazer uma tabela verdade, coisa nenhuma. Olha aqui o que você vai usar. Sempre que eu tiver uma implicação de A e B, sabendo que A implica B, A é uma fórmula que pode ser uma proposição simples ou proposição composta, tá? Mas A e B são fórmulas. Sempre que eu tiver um A implica B, eu posso substituir esse A implica B por não A ou B. Ou eu também posso substituir pela negação de A e não B. Eu estou dizendo que são equivalências, né? Esses três risquinhos representam equivalência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de implicação, porque eu não quero ela. Eu vou transformar essa implicação aqui num ou. Para eu transformar essa implicação num ou, peraí, deixa eu aumentar aqui a minha... Gosto da ponta da caneta mais grossa. Então, para eu transformar essa implicação num ou, eu vou precisar negar o meu A. Olha ali, ó. Tem que virar a negação do A. Quem está representando o A aqui é esse cara. E esse aqui está representando o B. Então, esse A eu vou negar. Logo, eu tenho que negar o meu Pzinho. Pronto. Neguei o meu P. Parênteses continua aqui, né? Ó, parênteses continua aqui. Esse meu E continua aqui. E aqui eu tenho outro parênteses. E o que eu vou fazer com o meu Q? Bom, o meu Q eu não preciso fazer nada, ó. Tá vendo que ele se mantém igual? Então, ele se mantém igual. Então, o meu Q tá aqui. Então, a minha primeira fórmula, que era P implica Q, agora é não P ou Q. E elas são equivalentes. Por quê? Porque está escrito aqui. Ah, mas eu duvido. Então faz a tabela verdade. E verifique se isso é verdade. Eu fiz para vocês em sala e mostrei que era verdade. Mas se você desconfia, faça a tabela verdade. E do outro lado? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Do outro lado, isso representa A e isso representa B. Então, o que eu tenho que fazer desse lado? Para eu conseguir que esta implicação vire um ou, eu preciso negar o meu A. Quem é o meu A? O meu A é o não P. Então, perceba que o não P que estava aqui, ele continua aqui.
Só que eu adicionei uma negação, que é o que está em laranjinha, coloquei em cor diferente. E o que? Como é que fica? O que fica aqui mesmo. Dupla negação. Quando eu tenho a negação da negação, eu posso riscar. Não é? Tá escrito em algum lugar aqui, ó, dupla negação, tá vendo? Ó? Dupla negação é uma propriedade. Quando eu tenho uma dupla negação, eu risco as duas negações e fico com a afirmativa. E agora o que que eu tenho? Eu vou reescrever isso aqui só para organizar. Agora eu tenho um não P ou Q deste lado e do outro lado eu tenho um P ou Q. Será que eu tenho alguma coisa em comum? Aí eu vou procurar coisas em comum, sabe? Igual matemática lá que a gente procura. O que tem em comum para deixar em evidência? É desse jeito. Vamos procurar alguma coisa em comum aqui para deixar em evidência. Desse lado eu tenho o quê? Desse lado eu tenho o quê? Opa, então o quê é um ótimo candidato a eu deixar em evidência. Então eu vou colocar aqui o quê em evidência. Só que quem estava grudado com o quê, ó, dos dois lados, é o ou. Então, como o que está grudadinho com o ou, é casamento. Continua grudadinho com o ou. Aí, eu vou abrir um parênteses e dentro desse parênteses, eu vou colocar tudo que sobrou. Né? Então, vamos riscar o que eu usei. Eu usei o meu quezinho aqui, eu usei esse ou, né, que veio daqui e daqui, porque eu deixei em evidência. Tudo isso que eu marquei em rosa é o que eu deixei em evidência. E o que sobrou? Sobrou esse não P e sobrou esse P. Então, se sobraram essas duas proposições, eu vou pegar essas duas proposições e colocar dentro do parênteses. P, não P. Peguei as duas que estão em verdinho ali e joguei para dentro do parênteses. E o que, que ainda está sobrando? Ainda está sobrando esse E. O que, que eu vou fazer com esse E? Vou colocar aqui, no único lugar que cabe. Ele está ali, porque ele está juntando as duas variáveis. É esse E que está juntando as variáveis que eu não usei e que foram para dentro do parênteses. Então, o Ezinho que estava aqui veio para cá, o Pzinho que estava ali veio para cá e o não P que estava lá veio para cá. Isso é uma propriedade. Isso se chama propriedade distributiva. Foi isso aqui que eu fiz agora, ó. Mas eu não fiquei olhando a propriedade para fazer. Eu fiz com as coisas que eu estou vendo. Eu poderia nem lembrar que existe essa propriedade, mas eu fiz com aquilo que está na minha cara aqui, ó. Eu estou vendo que aquilo existe, está ali. Aí dá para eu ainda fazer alguma coisa? Esse P e não P. P e não P, eu mostrei agora há pouco para vocês, né? É um E. Sempre um dos dois vai ser falso. Sempre. Quando um for falso, o outro vai ser verdadeiro. É um E. Se um é falso, o meu resultado já é falso. Então, eu tenho falso ou que. Num ou, quando um dos lados é falso, e eu não sei qual é o outro lado, eu dependo do outro lado, né? Porque se o outro lado for falso, meu resultado vai ser falso. Se o outro lado for verdadeiro, meu resultado vai ser verdadeiro. Então, isso significa que os resultados possíveis que eu tenho sempre dependem do valor da minha variável Q. E é por isso que eu chego ao consenso de que o resultado de Q ou falso vai ser o próprio Q. Então, eu saí daqui e eu cheguei aqui. Olha o quanto eu simplifiquei. Mas foi fácil simplificar? Não! Eu tive que pensar várias coisas. Regra número 1. Se livre de implicação, bicondicional, negação de E, negação de outro. Se livre dessas coisas. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Sempre. Porque quando você se livra disso, você fica com conectivos canônicos, que são esses aqui, ó. Aí fica bem mais fácil de você trabalhar. Perceba quantas coisas tem aqui de conectivos canônicos. Muita coisa. Aí fica muito mais fácil de você trabalhar. Perguntas, dúvidas? Professora, parece uma pergunta idiota, mas eu vou fazer mesmo Não, assim. No pode fazer. primeiro, ali na D,
sempre quando for, então, para eu fazer tirar ali as implicações, eu posso sempre já, tipo, pensar nessa possibilidade ali do De Morgan negando A? Ou o Hum, sempre depende, na verdade? Depende, porque assim, você tá falando. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta, tá? Que senão eu começo a responder tudo errado. Deixa eu só ver se eu entendi. A tua pergunta é: quando eu tenho um P implicando em Q, só isso que você tem, P Uhum. implicando em Q. Aí, e daí? Qual que é a pergunta? Tipo assim, a minha pergunta foi, tá, eu peguei ali, tipo, exemplo, tô na prova, pego ali a sentença ali da D, aí beleza, eu vejo as implicações, então o primeiro passo que eu tenho que pensar eu tenho que me livrar das implicações, então eu já posso pensar ali fazendo o De Morgan ali pra fazer tirar as implicações? Isso, mas não é De Morgan, na verdade é uma equivalência, ó. Tá aqui as equivalências. Ah, tá, beleza. Equivalência, tá? Então, aqui são as equivalências que você tem. Você tem duas equivalências. Então, você pode substituir o P implica Q por não P ou Q, ou você ainda pode substituir pela negação de P e não Q, tá? Você pode escolher o que você quer. Agora, se você escolhe essa daqui, que é a negação, tá fora do parênteses, aí você tem que fazer De Morgan. Por isso que eu me confundi quando você perguntou. Você Ah, tem que tá. fazer De Morgan. E você chega aonde? Você chega nisso aqui. No... Então, quer dizer, geralmente, esta é mais interessante de usar. Geralmente. Mas nada te impede de usar essa daqui. Dependendo do caso, às vezes, essa daqui, essa que tem a negação fora, né, usando o E, ela é mais interessante. Mas geralmente, essa aqui com o ou te atende muito bem. Só que você tem que saber que são equivalências, que às vezes você pode querer um E. Então, você Uhum. tem uma opção com um E aqui, Ah, legal. Beleza. tá? Uhum. Que mais? Meu Deus, que silêncio. Acho que agora eu entendi bem, professor. Ficou Deu bem para mais entender bem? claro. Uhum. É porque esse tipo de coisa, às vezes em sala, eu não consigo explicar nesse nível de detalhe, né? Por vários motivos. Às vezes as nossas aulas elas ficaram quebradas. A gente tem 1h30 num dia, 1h30 no outro dia. Se eu der um exercício e começar a andar, ferrou tudo, porque daí eu não volto para o quadro e eu não consigo atender todo mundo. Veja, na última aula, eu fiquei a aula inteira andando e eu não consegui. Teve gente que me mandou mensagem dizendo que eu nunca tinha chegado à mesa deles. E que não tá certo, né? Eu teria que dar atenção para todo mundo. Mas é bem difícil. Daí eu teria que cronometrar. Olha, cada um pode me fazer. Eu posso ficar com cada um 2 minutos. Então, agora os monitores indo para a sala comigo vai dar uma agilizada, a gente vai conseguir passar por todas as mesas, então vai dar uma agilizada aí. Mas às vezes em aula realmente eu não explico nesse nível de detalhamento que eu estou explicando aqui, tá? E a gente pode fazer encontros desse, ou os monitores podem fazer encontros, como esse que eu estou fazendo, mais de forma presencial, porque aqui eu estou usando minha mesa digitalizadora, às vezes eles não têm, então de forma presencial é mais interessante para eles, né? E para vocês. Às vezes vocês aprendem mais também. O que mais que eu posso explorar aqui que vocês ainda têm dúvida do que a gente viu até aqui? A minha dúvida era muito sobre a simplificação, né? Eu não estava conseguindo fazer mesmo. Tava bem. Eu tava, ao invés de. Tipo, eu tava fazendo. Até um colega meu, acho que te pediu pra. Eu tava fazendo, tipo, no P e no Q, eu tava colocando só, tipo, verdadeiro, verdadeiro, eu tava fazendo meio que a metade. Isso, eu vi gente fazendo isso, que atribuía valores para o P só como verdadeiro. É, Mas não pode, né? Porque assim, sim. você tem que pensar assim: olha, eu sempre tenho que pensar que um resultado só pode ser uma de duas coisas. Quando você diz que ele vai ser verdadeiro ou verdadeiro, você está afirmando que esse resultado vai ser verdadeiro. E não é, você não sabe, a não ser que você saiba, né, que ele vai dar verdadeiro. Mas se você não souber, não tem como você afirmar que ele vai ser verdadeiro. Eu vou fazer mais uma aqui, só para ver se, né, se alguém ainda tiver dúvida, pode me perguntar. Ó, então eu Eu- tenho. não, Oi? Oi? a gente podia fazer uma com 3 variáveis? Aqui, ó. Ah, podia. Então, peraí. Deixa eu ver se eu pego uma com 3 aqui, senão eu invento uma.
E também eu queria que se desse para fazer, que tinha mostrado para a gente que quando tem a implicação, eu podia negar o logo que vem antes, para poder... Eu não lembro o nome É a disso. Aline? É a Aline que tá falando? Isso, sim. Eu lembro que eu falei com você, Aline. Deixa eu só ver o que foi. Eu não lembro o que foi. Deixa eu colocar um exemplo aqui, porque daí eu já faço o que vocês dois estão pedindo de uma vez só, tá? Tá. Deixa eu ver se eu me lembro. Foi algum exercício de sala? Foi, né? Era Eu do B, eu acho, mas o B não tem implicação. É que tu mostrou um exemplo pra gente resolver o A da segunda, eu É acho. que em acho, sala eu eu acho que invento eu as anotei. coisas. Só que Eu acho que eu anotei, gente. É assim, ó. Você É, anotou? é o uma, não que, Então, né? tipo, é o não fora do parênteses, tá, peraí. que Não, fora do parênteses. aí não P, Não P. que implica em não que, Não que. fecha parênteses e não Tá. P. Desculpa, implica em P. Isso, a gente usou isso na A. Essa é a A do segundo Em P. exercício. É isso aqui? Uhum, isso. Tá bom. Então, eu ainda vou aumentar isso aqui para colocar 3 variáveis, tá? Porque daí eu já explico para o outro colega que pediu. Pode ser? Não. Beleza. Tá, deixa eu explicar essa, depois eu explico com 3 variáveis. Vamos lá. Nesse caso aqui, o que é que a gente faz? É que em sala eu invento as coisas, depois eu não lembro, tá? O que foi. E não anotei também. Então, Tem assim. Tinha dado um exemplo com três variáveis. Depois você me dá um exemplo com 3 variáveis, então. Então, olha só. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Esse caso eu tenho uma negação que está sobre um parênteses. Só que dentro desse parênteses, eu tenho uma implicação. Então, quer dizer, eu não posso aplicar De Morgan. O que é aplicar De Morgan? Que é, teoricamente, distribuir essa negação para todo mundo. Eu não posso fazer isso. Porque o De Morgan, ele só funciona para E e ou. Então, quando a negação está fora do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho um E ou eu tenho um ou. Ele não funciona para implicação bicondicional. Então, quer dizer, como é que eu vou me livrar dessa negação que está aqui fora do parênteses? Só tem um jeito de eu me livrar dela e não tem outra saída. Neste caso, obrigatoriamente, eu vou ter que pegar isso que está aqui e sair dessa implicação. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu vou marcar aqui para vocês o que é que a gente vai trabalhar, para vocês entenderem que aquilo que eu não tiver marcado, a gente vai copiar. Então, ó, isto aqui vai ser o que nós vamos trabalhar agora. A gente vai se livrar desta implicação, somente. Isso significa que o resto, tudo aquilo que eu não marquei, eu vou copiar. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou copiar essa negação aqui, porque ela continua existindo aqui. Eu vou copiar essa implicação aqui, vou copiar esse P, tá? Agora, essa parte em rosa, vamos ver o que nós vamos fazer com essa parte em rosa. E tem um parênteses aqui. Para sair desta implicação e fazer com que ela se torne um ou, eu preciso negar o antecedente. Quem é o antecedente? É quem está imediatamente à esquerda. Então, isso eu chamo de A. E quem está imediatamente à direita da implicação, que é o consequente, eu chamo de B. Então, eu tenho um A implica B. E eu sei que se eu tenho um A implica B, eu posso substituir esse A por não há. Eu tenho que adicionar uma negação. Então, eu vou adicionar uma negação. E em quem? Na minha variável não P. Eu não mexo nela. Eu mantenho ela igualzinha. E o meu B aqui, o que eu faço com ele? Nada. Eu mantenho ele do jeitinho que ele está. Então, o que está em vermelhinho aqui foram as minhas substituições. Ou seja, para me livrar de uma implicação, eu preciso de um ou e eu preciso negar o antecedente. Beleza, mas fazer com só é fácil, né? Eu quero ver agora fazer com esse negócio aí que tem um parêntese, tem uma negação fora, e agora tem um monte de coisa, e agora o que eu faço, eu sei o que eu faço. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar nesta implicação que está aqui. Qual é o nosso objetivo? Substituir esta implicação por ou. Então, eu vou marcar aqui. Eu quero substituir essa implicação por um ou. O que está à direita, que é o consequente, eu não vou mexer, né? Mas o que está à esquerda, que é o antecedente, eu preciso negar.
O que é o meu antecedente? É tudo que está imediatamente à minha esquerda. É quem está à minha esquerda. É como se fosse assim, ó, é como se eu perguntasse assim para vocês. A tua esquerda tem que ter alguma coisa que resulte em verdadeiro ou falso. Tem que ter um resultado. Tem que resultar em verdadeiro ou falso. O que você vai pegar? Gente, tem um parênteses. Você não tem como escapar. É tudo. Tudo isso que está aqui, ó. Tudo isso que está aqui é a sua variável A. E isso que está aqui é a sua variável B. Então, se eu tenho que negar a minha variável A, eu vou adicionar aqui uma negação. E todo o resto que eu chamei de A continua existindo como A. Eu só copio. Aqui, ó. Negação, negação, negação de P ou negação de Q. Só copiei. Certo? Mas é claro que eu sei que apareceram duplas negações. No caso de duplas negações, eu posso cortar. E o que me sobra? Me sobra P ou não Q deste lado. E do lado de lá, ou P. É isso que me sobra. Agora, será que dá ainda para eu fazer alguma coisa? É tudo ou. Vocês concordam? Ó, tem ou aqui, tem ou aqui. É tudo ou. Esse parênteses, pouco importa. Quando é tudo ou se não, quando é tudo e, você, pouco importa o parênteses. Vou tirar ele, ó. Tirei. Para que eu tirei esse parênteses? Eu tenho P aqui e eu tenho P aqui. P ou P vai resultar no próprio P. Ó, deixa eu fazer aqui do ladinho. P ou P. Se P for verdadeiro, esse também é, o resultado é verdadeiro. Se P for falso, esse também é, e o resultado é falso. Então, o resultado de P ou P é o próprio P. E aí, o Q? O Q continua sendo o Q, né? Não dá pra fazer nada com esse Q. E isso é o mínimo que eu consigo. Como é que eu sei que eu não consigo mais nada? Porque eu saí disso aqui, eu cheguei nisso. São duas variáveis diferentes e eu não consegui chegar numa resposta nem verdadeiro nem falso. Então, isso significa que o resultado disso aqui é uma contingência, ou seja, é um resultado indefinido que depende do valor de P e depende do valor de não Q, para que eu consiga atribuir o resultado. É isso que significa. Aline, deu para entender esse? Sim, esse eu tinha entendido. Eu só copiei de novo porque eu vi que eu tinha pulado passos e depois na hora de agora só tem que tomar cuidado com uma coisa que eu me lembrei o que eu te falei em aula. Era isso que eu ia dizer, que era esse exemplo que eu ia falar para explicar também. Então, o que tem que tomar cuidado é o seguinte: pode ser que apareçam coisas desse tipo aqui, ó. E que implica. Agora eu estou inventando, tá? Pode ser que dê errado. P que implica. P que implica Q. Ou R. Aqui, aplicando nesse. Esse resultado está aplicando nesse. Não, peraí. R que implica P. E. Tem esse. Isso. Então tá. Ó, vamos supor que eu tenha alguma coisa desse tipo aqui. Se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui, bom, a primeira coisa eu preciso priorizar. Eu preciso colocar parênteses aonde eu devo colocar parênteses, né? No que eu deveria resolver primeiro, que tem prioridade. E eu sei que o que tem prioridade é o E. Beleza. E depois? Depois é essa implicação aqui e depois a última implicação que está ali, certo? Essas são as minhas prioridades. Bom, você tem que coloque parênteses. É a melhor coisa que você... Não é que você tem que colocar parênteses, porque se você souber a ordem de resolução, tá bom, beleza. Só que se você não coloca parênteses, a chance
de você se perder, de você errar, é grande. Então, vamos ver aqui. Aqui está a minha implicação. O que tem antes dela é o meu A, o que tem depois dela é o meu B. Tá vendo? Ó, o que tem antes da implicação e o que tem depois da implicação. Então, neste caso, eu vou negar o R e vou transformar num OU e vou manter o P e P. Só que agora eu tenho outra implicação desse lado aqui, ó. Implicando em quê? Agora, quem que eu vou pegar como A? Eu vou pegar todo mundo que está aqui como A. E vou pegar isso aqui como B. Eu não vou resolver. Aqui é só para mostrar possibilidades. Agora eu vou dar outro exemplo aqui, ó, de outra coisa que pode acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó. R e S. R e S. Ou R que implica P. Que foi o exemplo que eu dei para a Aline em sala, tá? Bom, aonde está a minha implicação? Minha implicação está aqui. Por isso que eu falo, sempre coloque parênteses no que está antes e no que está depois, para você determinar a ordem de precedência. Neste caso, aonde está a minha precedência? Está aqui, porque eu já estou com o meu E aqui, e aí eu teria que colocar um parênteses aqui. A partir do momento que eu coloquei um parênteses aqui, tudo isso aqui vira meu A. E isso aqui vira meu B. Essa é outra possibilidade. Ainda vou mostrar outro exemplo para vocês. Supondo que eu tivesse um R e S, ou R e Q, que implica P. Ó, esse é um outro exemplo ainda que pode acontecer. Se isso acontecer, você ainda tem que levar em consideração a ordem de precedência, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tomar cuidado, você percebe que a tua implicação está aqui. Aí você pode querer me dizer assim, bom, o que está à esquerda é A. Então, isso aqui é A. E isso aqui é B. Você poderia me dizer isso. Mas isso está certo? Não. Por quê? Porque eu tenho um ou aqui. Se eu tenho um ou aqui, eu sei que eu tenho um parênteses aqui. Certo? Então, vocês precisam levar em conta isso, para não errar. Será que foram esses os exemplos que eu dei? Tem mais algum? Tinha, o que tu tinha mostrado na aula era porque como eu tinha parênteses Quer me em dar mais um? tudo, Então me dá. aí tu tinha dito que não que, Tá. ou, daí abre parênteses, R ou S, fecha parênteses, implica que. Ah, beleza. Implica Que. que. Beleza. Tem mais algum parênteses aqui? Não, era só esse aí logo antes, porque tu tinha Tá. explicado para não Tá. confundir. Tá, então se não tiver nenhum parênteses, eu teria que colocar um parênteses aqui. Por causa desse ou aqui. Então, se eu colocar um parênteses aqui por causa desse ou, agora tudo isso é A e isso é B. A não ser que venha assim. Se vier um parênteses aqui, daí tudo muda. Daí, só isso que está aqui é A e isso que está aqui é B. Será que era isso? Era mais ou menos assim, porque quando tu explicou, eu achei que tudo que estava na esquerda eu poderia, né, negar e tudo. Daí tu disse, não, se tiver um parênteses aqui, tu teria que fazer só esse parênteses ou colocar, né, os parênteses em tudo, e aí tu pode negar tudo que está antes, porque sem os parênteses não seria tudo que está à esquerda o meu A, Tá. só com o parênteses. Tá, então, se aparecer assim, desse jeito que está aqui, não tem parênteses nem nesse ou, nem nessa implicação. Como não tem parênteses em nenhum dos dois, você teria que colocar um parênteses por ordem de precedência. Uhum. Então, neste caso, o ou tem uma maior precedência do que a implicação. Uhum. Se o ou tem uma precedência maior, então eu teria que colocar um parênteses aqui.
Se fosse para eu colocar um parênteses, tá? Isso é uma coisa. Aí não veio parênteses, eu coloquei, e agora eu tenho que chamar tudo isso aqui de A, porque eu coloquei o parênteses e é o resultado desse A que está implicando no meu B que está aqui, tá? Outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Deixa eu continuar aqui colocando. E que, ó. Mesma coisa aqui, tá vendo? Então, tem uma precedência, o E. Então, eu teria que colocar um parênteses aqui. Ah, mas aí isso é que está implicando nisso? Não, porque ainda tem o ou. Então, eu tenho que colocar um parênteses aqui. Agora, é tudo isso que está implicando em tudo isso aqui. A implicação e ou, negação, né? E ou, implicação e bicondicional. Como a ordem de precedência é essa, da maior para menor, isso significa que aqui é a última coisa que você resolve. E a última coisa que você resolve é que vai te definir se você vai chamar quem de A e quem de B, tá? O que mais? Só que eu acho que... será que eu expliquei? Ou será que ainda tem alguma outro exemplo disso aqui que eu não expliquei? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo que eu possa dar. E que que implica I implica R. S. Ó, então vamos supor que eu tenha já dado os parênteses para você. E eu dei assim. Se eu dei assim, você teria que fazer primeiro. Isso é A, isso tudo aqui é B. Para esta implicação aqui. Depois, para esta outra implicação que está mais interna, para essa aqui, você iria chamar isso de A e tudo isso que está aqui de B, tá? Essa também é uma possibilidade, mas é sempre o parênteses que está mandando. Sim, é o parênteses que manda. Aí nessa eu resolveria primeiro o parênteses mais interno, e daí o resultado dele eu faço a implicação B nesse resultado. Tanto faz, na verdade. Aqui tanto faz porque o teu B, ele continua... Quando você transformar essa implicação num ou, você nega o A e que, e você mantém o B, né? Então, B, isso que implica R ou S, ó. Ah, tá. Então eu Tá posso bem? fazer tanto de fora Pode. quanto de dentro. Tanto, não vai, aqui não vai fazer diferença alguma para você, porque aqui você só está fazendo equivalência, você não está resolvendo ainda, né? Então, pode ser, ó, você vê que eu fiz o de fora primeiro, para depois fazer o de dentro. Mas se você tivesse feito de dentro também, não tem problema nenhum, porque o resultado vai ser o mesmo. Porque aqui você só está, você não está resolvendo, você está fazendo equivalência. Se fosse resolução, aí sim, aí você teria que fazer o de dentro primeiro, né? Porque quando você está resolvendo, você precisa resolver o de dentro primeiro. Mas quando você está fazendo equivalência, tanto faz se você escolhe fazer de dentro para fora ou de fora para dentro. Equivalência é equivalência. Vai manter o valor. Tá. Tá? Mais algum aqui que alguém ficou com dúvida e quer que eu explore aqui ou mostre como é que Prof, faz? Hã? tem uma dúvida no F. Eu só queria saber se ele deu falando do número na lista 3. Peraí. É o Então, exercício 2 da lista 3. lista 3, exercício 2, letra F. F. Letra F? Deixa eu ver, só deixa eu ver se é isso mesmo. Tava com ele aberto Tá, aqui. me diz qual é o exercício aqui que Tá. eu faço. Vai, É dita aí para parênteses. parênteses, P implica em R. tá? Fecha parênteses. E. E, Uhum. Abre parênteses. Que implica em R. Igual igual, P ou Q implicando em R.
Não tem parênteses aqui em nenhum lugar? Não. Tá bom. Então, se não tem parênteses em nenhum lugar, eu sei que é isso que implica em R, tá? Então, vamos lá, vou resolver esse aqui. Esse aqui você quer que eu resolva? Ou você tá com dúvida? O que você quer que eu faça aqui? Eu resolvi ele, mas eu não sei se você vai resolver na próxima aula, né? Não, resolva aqui para vocês já, se você quiser. Quer? Por favor, então. Tá bom, então vamos lá. Se eu tenho uma implicação, primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de implicação, porque é mais fácil de eu trabalhar com coisas, coisas são conectivos, com conectivos que não é uma implicação. Então eu quero transformar essa implicação num ou, para eu transformar ela num ou, eu vou negar o meu P e vou manter o meu R. Esse E que está aqui continua E, do lado de cá, eu também quero me livrar dessa implicação. Vou transformar essa implicação em ou. Vou manter o R e negar o meu que. Aí, eu vou verificar se tem alguma coisa que eu posso colocar em evidência, né? E eu percebo que tem um R aqui dos dois lados. Então, vou pegar esse R que está aí e vou usar esse R, colocar esse R em evidência. Ó. Só que junto do R vem o ouzinho que está ali com ele, que está casado, né? Então, eles têm que ficar juntinhos. Então, é R ou. Aí eu abro parênteses. Quem que eu vou jogar ali para dentro do parênteses? Então, só marcar aqui de verdinho, da onde eu peguei esse RO. Aí, o que sobrou, eu vou jogar para dentro do parênteses, ó. Então, sobrou isso e sobrou isso. Então, tudo isso que sobrou, vai lá para dentro do parênteses. Então, lá dentro do parênteses, eu vou colocar não P e não Q, que foi exatamente o que sobrou, ó, que está em rosa. Então, o que está em rosa lá é o que está em rosa aqui. Beleza. Ai, mas daí será que isso que está aqui é a mesma coisa que isso que está aqui? Parece que são coisas diferentes. Então, vamos ver. Eu vou reorganizar isso aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Só vou trocar o R de lugar, tá? Eu vou copiar aqui não P e não Q e vou colocar o OR aqui. Só troquei ele de lugar e posso fazer isso, né? OR. Isso aqui é uma propriedade. Então, tá vendo que eu não falo o nome dessas propriedades? Mas é uma propriedade. Então, dá para mudar os dois de lugar. E agora, o que dá para fazer isso aqui? Bom, isso aqui está pedindo um resultado na forma de implicação R. Eu precisaria dar o resultado na forma de implicação R. Ai, caramba, será que dá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Esse OR precisaria virar uma implicação em R. Como é que eu viro uma implicação? Se eu tenho P que implica R, é a mesma coisa que não P ou R, né? Tem que negar Então, tudo. isso! Então, se eu nego o antecedente, né? Se eu tenho um ou aqui e meu antecedente tiver negado, isso significa que eu posso ter ele aqui não negado. Se eu posso ter ele não negado, o que eu vou fazer com todo o meu antecedente? Negar. E aí, quando eu nego, eu fico com um P, que é a negação de não P, a negação do um E é um ou, e o não que fica que. E aí sim, eu tenho a mesma coisa que está aqui. Mas de onde eu tirei isso? Eu tirei isso lá das equivalências. Ó, vou colocar a equivalência aqui de volta para vocês. A equivalência é a seguinte. A que implica B é a mesma coisa de não A ou B. Isso significa que isso que está aqui, eu vou reescrever aqui para você, tá? Isso que está aqui é a mesma coisa da negação de P ou Q. É a negação. Será que esse deu para entender? Esse é um pouquinho mais chato de entender. Eu entendi, professora. Quem não entendeu, me fala que não entendeu. Aproveita que estamos em poucas pessoas aqui. Senão eu falo de novo. Eu entendi. A única coisa que eu fiquei... Tá, esse então é um jeito de resolver se é equivalente ou não, fazendo a simplificação. Isso. E aí aquele outro jeito de tipo, P pode ser verdadeiro ou falso, R pode ser verdadeiro ou falso. E vendo se eles são equivalentes por verdadeiro ou falso também é outro jeito.
É outro jeito de fazer, a mesma coisa. É que às vezes não me adianta, né? Porque assim, ó, por exemplo, se eu pego aqui, ó, P implicando em R, não, aquele jeito de pensar assim, se o P for verdadeiro, então verdadeiro pode implicar em falso. Só que no P implicar R, eles são variáveis diferentes. Então não vai adiantar. Só vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque eu tenho que fazer todas as combinações. Quantas são? 4. No caso de P e R. No caso de P implica P, R e R, são só uma variável. É só, né? Uma variável. Se é uma variável, só tem 2 resultados possíveis, né? Então, neste caso, a melhor manipulação que eu faço é sair de implicação. Porque quando eu saio de implicação, aí eu consigo manipular isso usando lá todas as regras que eu tenho, né? Sejam elas as regras de equivalência ou as propriedades dos conectivos. Então, gente, essas regras que estão aqui, deixa eu pegar elas aqui. Ó, essas propriedades dos conectivos aqui é tudo que eu falo em sala, só que eu não dou nome, né? Então, quando eu falo assim, ó, eu tenho um ou, de um lado eu tenho o A, do outro eu tenho o F. Quando eu estou em sala, eu falo assim: se o A for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se o A for falso, meu resultado é falso. Então, assim, ó, se esse A que está aqui, ele for verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Mas e se ele for falso? Falso ou verdadeiro também dá verdadeiro. Neste caso de cima aqui, se o A for verdadeiro, verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Mas se esse A for falso, falso ou falso, dá falso. Ah, então quer dizer, aqui eu preciso saber o valor do A para dar o resultado. Por isso que o resultado é o próprio A. Nesse caso aqui, não importa o valor do A. Por quê? Porque um dos lados é verdadeiro. Então, meu resultado sempre é verdadeiro. Mas é claro que eu poderia falar em sala. A propriedade chamada identidade ou elemento neutro prevê que se um dos lados de uma disjunção for falso, teu resultado é a própria variável. É uma maneira de eu falar. Outra maneira de eu falar é com o que vocês sabem. Por isso que em sala eu fico falando assim, ó, suposições. Se esse A for verdadeiro ou esse A pode ser falso. Se ele for verdadeiro, aqui sempre vai ser falso, né? Ó, porque aqui é falso. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou falso dá falso. Ah, então quer dizer, o resultado ele depende do valor do meu A. Por isso que o resultado é o próprio A. Agora, quando eu tenho A ou verdadeiro, se esse A for verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Se esse A for falso, falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Por quê? Porque um dos lados é sempre verdadeiro. É um ou. Significa que o meu resultado vai ser sempre verdadeiro. Então, em sala, eu tento instigar vocês a usar aquilo que vocês sabem da forma mais simples possível. Da forma mais simples possível. Só que, claro, tudo que eu falo em sala existe, tem um nome, né? Tá aqui o nome dessas propriedades. Então, não é. Logicamente, essas coisas existem, mas não é do nada. Então, tá tudo aqui. Então, vocês podem usar essa tabelinha se vocês acharem mais fácil. Ah, quero consultar em algum lugar, usa. Essa é uma. A outra que vocês podem usar é essa daqui, ó, da equivalência. Mas as equivalências que a gente mais usa é a número 1 e a número 2. As outras, raramente vocês vão usar. Raramente. Mas a 1 e a 2 vocês vão usar sempre. E a 1 é a que vocês vão mais usar. Mais que todas. Mais alguma pergunta que eu posso ajudá-los? Não? Para minha parte era isso, professora. Acho que agora eu vou fazer exercício para ver se vou colocar em prática. Isso. Agora vocês precisam fazer exercícios para tentar fazer sozinho, porque uma coisa sou eu fazendo aqui e vocês olhando, né? Ah, daí às vezes olhando, puxa, entendi tudo que ela falou. Aí eu vou fazer, ai meu Deus, não sei nem por onde começar. Então, assim, é fazendo que vocês vão aprender. A semana que vem, na sexta-feira, a Eduarda vai fazer um aulão de novo.
tá? Então, ela vai tirar dúvidas nesse aulão. Então, quem quiser, ela vai divulgar o horário que ela... eu acho que vai ser no período da tarde, se eu não me engano, ali em contraturno. Vai ser presencial lá na PUC, então quem quiser ir, pode ir. Ela é muito querida, deve ter mais algum monitor ali ajudando ela, mas é ela que vai estar à frente desse aulão. E esses aulões aí, eles podem acontecer sempre. Eu também, né? Eu não tenho 1 hora todos os dias, mas assim, dia de sexta-feira sempre é mais fácil para mim. Eu consigo 1 hora, 1 hora e meia, para dar essa atenção para vocês, para tirar aquelas dúvidas que ficaram, que em sala às vezes eu não consegui, ou dar atenção para aqueles grupos que, né, queria falar comigo em sala, mas não deu. Então, sempre a gente pode arrumar um horáriozinho ali fora, tá? E tem os monitores ali que estão também para ajudar vocês, certo? Esta mini aula, digamos assim, ela vai ficar gravada. Assim que a gente encerrar a nossa reunião aqui, essa gravação ela vai subir para a nuvem e aí eu disponibilizo para vocês, tá? Para aquelas pessoas que não vieram e para vocês que vieram, se vocês quiserem assistir de novo, olhar de novo, e se tiver dúvidas, perguntas, me mandem. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Vamos ver quem que tá aqui. Eu vou ver quem que tá aqui só para depois jogar na cara das pessoas que não estavam. Obrigadão, professora. Ajudou muito. Aline, Matheus, Amanda, Felipe, Gabriel, a Marina chegou. Ai, Marina chegou e eu nem vi. Tudo bem, Marina? E Pedro. Obrigada, tá? Um beijo. Se precisarem de alguma coisa, me avisem, tá bom? Obrigado, professora. Obrigada, Bru. Tchau, tchau. Tchau.